Boa noite. Oitavo ano, página 61. Na página 61 nós vamos estudar álgebra, ou expressões algébricas. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós vamos utilizar agora, além dos números, variáveis ou incógnitas. Elas recebem vários nomes. O que é importante saber? É importante saber que na álgebra nós temos dois tipos de linguagem. A linguagem matemática e a linguagem corrente. O que quer dizer isso, João Paulo? A linguagem matemática geralmente será um cálculo que será resolvido. Por isso recebe o nome linguagem matemática, é um cálculo. Já a linguagem corrente, ela vem voltada mais para o português. João Paulo, mas a aula é de matemática, não é de português. Só que o que acontece? Todas as matérias elas se juntam, se unem. Então, o que acontece? A linguagem corrente, geralmente, ela vai vir o quê? Em problemas. Um exemplo claro. O dobro de certo número diminuído de 3 é igual a 2. Isso é uma linguagem corrente. Por quê? Eu peguei um problema matemático e transformei ele em um problema que será resolvido após. Então, vamos transformar essa linguagem corrente em uma linguagem matemática simples. Só é ler com atenção, com calma. Enquanto mais calma e mais atenção vocês tiverem na leitura, facilitará para vocês. Sem contar que também diminui muito o índice de erro. Então, a leitura é muito importante em matemática, como em qualquer outra matéria, só que em matemática é muito importante. Vamos lá. O dobro de qualquer coisa, já diz o dobro 2 vezes. Então, o dobro, 2. De certo número, como eu não sei quem é esse certo número, então, obrigatoriamente, eu coloco uma variável. Essa variável vai ser uma letra, que pode ser representada por qualquer letra do nosso alfabeto. A, B, C, D. Lembrando, utilize apenas uma para vocês não se confundirem, ficar uma conta coloca A, na outra B, outra C, outra D, porque aí vocês podem confundir, certo? João Paulo, e por que essa letra? E por que esse nome variável ou incógnita? Variável, primeiro, porque ela pode variar de um cálculo para o outro. Ou seja, se eu utilizar sempre a letra Y, em uma conta Y pode ser 1, na outra conta pode ser 10, ela não vai ter um valor fixo. Por isso ela recebe o nome de variável. Ou também ela recebe o nome de incógnita porque ninguém tem certeza do que ela é ainda, até resolver o cálculo. Então ela é uma incógnita, ninguém tem um valor exato específico para ela. Você vai pegar a conta, Y é 10, Y é 20. Você pode até acertar, mas não vai ter certeza até que seja feito o cálculo. Então vamos lá. O dobro de certo número, o dobro, 2. Certo número, sempre que eu não souber qual é o número, eu utilizo a variável. No caso, eu usei y. Então, o dobro, 2. Certo número, y. O y representa esse certo número que eu não sei. Diminuído de 3, menos 3. Por que menos? Porque quando você diminui, se trata de uma subtração. Se é uma subtração, menos. Então, diminuído de 3 é igual. Então, utiliza-se o símbolo de igualdade para representar, já que está dizendo que é igual, a 2. Quando eu faço isso, esse processo, eu estou trazendo de uma linguagem corrente para uma linguagem matemática. E também posso fazer o inverso. Eu posso levar de uma linguagem matemática para uma corrente. De que forma? Eu vou ler meu problema e transformá-lo em uma linguagem corrente. A aula de hoje é especificamente sobre isso. João Paulo, mas como é que resolve? Isso aí vocês vão ver na próxima aula. Primeiro vocês têm que identificar o que é uma linguagem corrente, uma linguagem matemática, criar um problema, transformar um problema em uma linguagem matemática. E aí, em seguida, quando vocês conseguirem distinguir uma da outra, aí nós vamos ao próximo passo, que é como resolver cada uma delas. Certo? Até porque no livro de vocês, as primeiras atividades é especificamente sobre isso. Ele quer que você transforme de uma linguagem para outra, de uma linguagem para outra. Por isso que eu não vou colocar os cálculos logo de início. Porque se eu colocar os cálculos de início, quando chegar na atividade do livro de vocês, ele pede que transforme de uma linguagem para outra e é isso que vocês têm que aprender agora. Certo?
outros exemplos. Colocar só uns exemplos que são muito utilizados e vocês vão precisar saber. Tipo, o dobro de um número. A terça parte de um número. Tirar o dobro, colocar o triplo, né? O triplo da soma de um número. Mais 4. Alguns exemplos. Vamos transformar em linguagens matemáticas. O dobro de um número. A primeira. O dobro, 2. Deixa eu ver se eu tenho um pincel de outra cor para destacar. Você está prestando muito tempo sem usar, né? Então, o dobro, 2. De um número, x. Então, o dobro de um número, 2x. João Paulo, só tem o dobro? Não, pode ter o triplo, o quádruplo, o quíntuplo, o sextuplo, depende. O quíntuplo de um número, 5x. O triplo de um número, 3x. João Paulo, se eu não quiser utilizar o x, eu posso utilizar o y? Muda alguma coisa? Não. O triplo de um número, 3y. O quíntuplo, 5y. O dobro, 2y. Não altera em nada, certo? A terça parte. Quando falo em parte, já requer uma fração. Uma parte de alguma coisa. Então, a terça parte de um número. Primeiro, eu não sei identificar qual é o número. Se eu não sei qual é o número, x, que eu não sei qual é o número. A terça parte dele já diz terça, quer dizer que está sendo dividido por 3. Então, x sobre 3. João Paulo, e se fosse a metade de um número? Deixa eu apagar isso aqui. Se fosse a metade de um número, x dividido por 2, ou sobre 2. Se fosse a quarta parte, y dividido por 4, só mudaria o número de baixo, de acordo com a quantidade de parte. Se fosse a décima parte, dividido por 10, ou sobre 10. Certo? Um pouco diferente, mas também utilizado muito. O triplo da soma de um número. O triplo, 3. Só que observe que ele tem outra afirmação. A soma de um número mais 4. Então, triplo, então 3 vezes. A soma de um número, eu não sei qual é o número, coloquei uma variável, x. Está somado mais quem? Mais, está sendo escrito aqui, ó, sinalzinho de mais 4. Observe que esse aí veio entre parênteses. Por que ele veio entre parênteses? Porque vem mais de uma informação. O triplo só que é o triplo dessa soma. Então, ó, o triplo da soma de um número mais 4. Então, a soma de um número mais 4 é essa. Então, 3 vezes essa soma. Então, tem que ter cuidado na leitura. Se botasse diretamente 3x, já erraria. Então, só vai vir 3x, 3y, alguma coisa quando for dobro, triplo, quádruplo, quíntuplo. Não apareceu isso, dobro, triplo, quádruplo. Aí vocês leiam com atenção que ou ela vai vir em forma de fração, ou muito possivelmente também pode vir com um parênteses na frente, porque vai ser uma multiplicação de algum valor, certo? Mas, João Paulo, quer dizer que só vem nessas condições? Não. Pode vir uma potência, tipo o quadrado de um número, ou um número elevado ao quadrado, um número ao cubo.
Depende. Um número ao quadrado. Então vamos lá o número. Um número, não sei qual é o número, x. Qual é o quadrado dele? Elevado ao quadrado. João Paulo, e qual é o resultado? Aí vai depender da conta e do cálculo. Por exemplo, uma pergunta vai depender da pergunta que vier sendo feita. Por isso que eles recebem esse nome. Dependendo da pergunta, o x aqui pode ser 1, aqui pode ser 4, aqui pode ser qualquer número. Por isso que ele recebe esse nome de variável. Então, por enquanto é isso. Vocês vão fazer a página 62 e 63 em casa. E qualquer dúvida, entre em contato comigo. Provavelmente, essa atividade eu vou querer lá para segunda-feira. Segunda-feira eu acho que já tem tempo suficiente para ser feito. Até porque está pouquinho. Então, segunda-feira. E a partir daí, Marilene vai criar um horário de aulas. Por exemplo, a aula de matemática vai ter um dia específico. Aí, quando ela criar esse horário específico, aí o que vai acontecer? Vai aumentar a quantidade de atividades para casa, até porque vocês vão ter mais tempo, e terão até 8 dias para entregar o resultado. Ou seja, se eu passasse a aula, se meu dia ficar numa quinta-feira, eu passo na quinta. Na outra quinta eu recebo e já passo uma nova atividade. De que forma eu vou receber isso? Foto. Vocês vão tirar foto, mandar para mim, para que eu possa fazer a correção. Certo? Pois, boa noite e muito obrigado. Até a próxima.